Boa noite. Vamos chegando aí. Eita, que hoje tem bastante live ao vivo, hein? Boa noite, Mariana, Jéssica, oi, oi. Vamos chegando. A gente tá concorrendo aí com um monte de gigante aí online hoje, hein? Gustavo, meu amor. Saudade. Vinícius. Entrando aí, vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Hoje tá recheado, hein? Hoje tá bem recheado. Claudivânia, seja bem-vinda. Vinícius já mandou a pau aqui, já mandou o convite. Sem muitos. Eu vou fixar aqui o tema enquanto ele carrega. Olá! Aí, Seja bem-vindo! tudo bem, pessoal? Boa noite. Deixa só Vinícius, eu só vou fixar aqui o tema rapidinho. Vinícius. Opa. Investimentos. Agora, deixa só eu. Agora, ok. E aí, pessoal, seja bem-vindo aí todo mundo. Hoje o dia promete. Eu tava olhando, a gente tem 12 lives aqui ao vivo, simultâneas. Mas é isso. O mundo tá online. É muito bacana isso, porque a gente vê que as pessoas estão engajadas a se desafiarem e levar conteúdo de qualidade. Porque eu fico louca aqui. Quando termina a live, eu saio vendo antes que passou. E não é diferente com a gente, né? Isso é muito bom. Eu quero dar boas-vindas aqui a todo mundo, agradecer todo mundo que está aqui com a gente todos esses dias, porque a gente tem tido dias assim intensos, porque foi um circuito de live o mês inteiro e acaba amanhã. E você está na reta final aqui com a gente, eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que foi difícil, tá difícil para todo mundo, né? E ainda mais eu imagino quem é do investimento aí, tá na correria, porque é a hora de aproveitar. E é isso. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? E deixar claro aqui a minha gratidão por você estar aqui conosco. Primeiramente, eu que agradeço, Monique, de estar participando dessa live. Foi um convite assim de última inesperado assim para mim, né? Quando eu recebi, não, tem que ir lá falar um pouco pessoal, ter essa experiência, né, de falar um pouco ao vivo. E contando um pouco sobre a minha história, eu trabalhei durante 2 anos com consultoria empresarial. Trabalhei com projetos para infraero, na parte de gestão de processos, auxiliava eles lá na questão de mapeamento e redesenho dos processos organizacionais. E também fiz um projeto de marketing para uma empresa de tecnologia aqui de Brasília, a Mirante Tecnologia, onde a gente trabalhou auxiliando eles com a questão de pesquisas, métodos de pesquisa de mercado, né? E análise de concorrência, pesquisa de clientes. Depois disso, eu saí dessa empresa de consultoria e entrei para a LHX Investimentos, que é a empresa de assessoria de investimentos da XP, né? Um dos escritórios credenciados da XP. Perfeito. E assim, a gente tivemos vários contatos com algumas pessoas de investimento para trazer, mas eu confesso que a bandeira da XP ela é um desejo para todo mundo, seja para quem trabalha, seja para quem quer investir. A gente sabe que é um escritório, é uma empresa muito respeitada no Brasil. E é um prazer realmente ter a primeira live de educação financeira, eu já sei, com alguém que tem um credenciamento com a XP. Mas, assim, falando do nosso tema, né, que é tão relevante, é um tema que muito me atrai, principalmente para o momento que a gente vive. Eu acho que não podia ser tão bem escolhido a gente trazer
esse tema como sendo o primeiro tema. Tenho visto alguns especialistas falam reserva de emergência, aí algumas pessoas corrigem, reserva de oportunidade. Como queira chamar, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, as urgências, elas não são imprevisíveis, elas são previsíveis. Porque uma certeza a gente sabe, principalmente vocês que trabalham aí no mercado de investimento, a gente sabe que é um ciclo, crise vai e vem, e a gente tem que estar preparado. E por isso, aí a escolha desse tema. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do nosso tema, o que é essa tão reserva de emergência, para que a gente, quem for realmente leigo, não sabe de nada, acha que é tão distante essa realidade de ter algum investimento, de ter alguma reserva, não sobra dinheiro para mim. Mas o que é isso, né? Que às vezes assusta um pouco, a gente acha que é só para quem tem muito. Enfim, fala um pouquinho para a gente, Vinícius. Bom, pessoal, antes de tudo, né, antes de começar a investir de fato, qualquer tipo de aplicação que você for fazer, tanto em renda fixa, bolsa, a primeira coisa que tem que ser feita é montar uma reserva de emergência. E o que que é isso? É um dinheiro que você vai deixar ali guardado, que vai custear a sua vida durante alguns meses que você não tenha renda. Principalmente em caso de dois fatores. Caso você venha a perder o emprego, ou você venha a estar num momento de dificuldade de gerar receita, como é exatamente o caso hoje do coronavírus. Tem outros fatores também que podem impactar essa criação da reserva de emergência, como, por exemplo, algum problema de saúde, você pode ter algum tratamento específico que pode ser mais caro do que o orçamento que você geralmente tem no mês. Então, por isso que é importante ter um dinheiro ali provisionado para, caso aconteça esse tipo de situação, você ter de onde resgatar. E assim, nos investimentos a gente trabalha com 3 pilares, que o primeiro é risco, o segundo rentabilidade e o terceiro é liquidez. Liquidez nada mais é a facilidade que você tem de tirar o dinheiro, né? De você resgatar aquele dinheiro e jogar para sua conta do banco. Na reserva de emergência, o principal, os 2 pontos principais que você tem que se atentar é a questão do risco e da liquidez. Você tem que ter o seu dinheiro guardado em algum investimento, em alguma aplicação de baixíssimo risco, uma alta segurança e uma alta liquidez, uma alta facilidade que você tem de resgatar. Que acontece algum problema ali, vamos supor que hoje, por conta da crise, você ficou desempregado. Você não vai ter receita. De onde você vai tirar o seu dinheiro para se sustentar pelos próximos 6 meses, 8 meses, 1 ano? Então, por isso que o dinheiro tem que estar guardado em alguma aplicação, em algum investimento, que tenha características similares à poupança, vamos dizer assim, né? Poupança a gente sabe que é um tipo de produto financeiro que está ali, toda hora você pode resgatar a hora que quiser, gasta sem problemas. Então tem que ser um dinheiro exatamente nesse tipo, né? Nesse modelo, fácil de ser resgatável. A rentabilidade da poupança é menor do que a rentabilidade de uma reserva de emergência, correto? Sim, sim. A rentabilidade da poupança é a menor de todas. A poupança não é nem considerada um investimento, né? É uma aplicação ali Você que a gente perde tem. dinheiro. Porque você hoje em dia, qual que é a vantagem dos investimentos? Você tem investimentos que são, inclusive, mais seguros do que a poupança e que rendem mais. Não rendem, assim, extremamente mais do que a poupança, porque, novamente, reserva de emergência, você vai deixar o seu dinheiro aplicado em investimentos que são altamente seguros e de alta liquidez, de alta facilidade de resgate. Então, se você está deixando seu dinheiro em um lugar que vai te gerar uma alta segurança e uma facilidade de ser resgatável, consequentemente, o que vai acontecer com essa rentabilidade? Essa rentabilidade vai cair. Só que mesmo assim, até nos investimentos mais conservadores, todos eles batem a poupança, de longe. E A uma gente reserva de tem emergência. Pode falar. Pode perguntar. A reserva de emergência, Vinícius, ela tem como você está falando aí, uma liquidez imediata, tipo, eu preciso hoje, tiro amanhã, ou para as pessoas entenderem, ou ela é reserva de emergência, mas tem uma liquidez de D mais 3, mais 5, não. Fala Não, pra gente. tem que ser algo, quanto mais rápido você conseguir resgatar o dinheiro, melhor. Então tem que estar aplicado em algum lugar que você consiga resgatar ou de imediato,
que a gente chama de D mais zero, né? Em um dia útil ali no mesmo dia você já retira, ou no máximo em um dia útil, que é como por exemplo, o que o pessoal mais conhece de títulos conservadores é o Tesouro Selic, onde até o próprio Tesouro Direto vem fazendo essas campanhas de divulgação, mas o Tesouro Selic, você pediu o resgate num dia, o dinheiro já cai na sua conta lá da corretora no outro. Pediu o resgate na segunda, o dinheiro cai na terça. Até Tá, porque em situações emergenciais você não pode esperar muito, né? perfeito. O cara tá morto, né? A pessoa Uhum. é uma crise dessa, é um desemprego, como é que você vai esperar uma semana, dias, semanas? Não dá. Reserva de emergência já tá Sim. falando. E assim, que tipo de investimentos é ideal para se constituir essa reserva de emergência? E quais são os tipos assim que a gente pode, alguns que a gente pode ter acesso e saber isso aqui é seguro, tem liquidez rápida, tem uma boa rentabilidade para esse tipo de reserva? Bom, a gente tem, no geral, três tipos de investimento que atendem essa reserva de emergência, né? Aí voltando novamente que reserva de emergência não é uma aplicação, é só uma nomenclatura de um dinheiro que você vai deixar guardado. Não é um tipo de investimento. Existem tipos de investimento que atendem a essa reserva. São três tipos. O primeiro e mais popular, né, de todos, que geralmente a maioria dos investidores começa a investir, é nos títulos públicos, que é o Tesouro Direto. Mais especificamente o Uhum. Tesouro Selic, o Tesouro ligado à Selic. Por que o Tesouro Uhum. Selic? O Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade dele atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que é uma taxa que o Banco Central define a cada bimestre, essa taxa, e ela rege basicamente todas as outras taxas de rendimento que são aplicadas no mercado. Então, assim, Uhum. para resumir, para ser tudo bem mais didático, vamos supor que eu te empresto um dinheiro e eu quero ter alguma taxa de juros referencial para cobrar. Eu te emprestei R$ 10, você vai me devolver esses R$ 10 daqui a um mês. Se eu preciso de uma taxa básica de juros de referência, eu vou usar a Selic. Então, independente também, a Selic ela está sempre acompanhando a inflação. Então, independente se a inflação sobe muito ou se a inflação cai, você tem um investimento ali que conserva o seu dinheiro ao longo do tempo. Tem uma pergunta, Outra, pode falar. Pode concluir. outra questão também dos títulos públicos, dados e principalmente essa questão da reserva. Opa, cortou? Tá conseguindo me ouvir? Cortou e volta do início. É Ah, que a sua tá. imagem ela tá um pouco turva. Eu acho Aqui, que a né? conexão tá um pouco ruim. Você tá no Ah, Wi-Fi? sim. Tô. Tô sim. Tá. Pode Mas falar. tá tudo certo? Tá, agora tô ouvindo. Ah, sim. Por que que o Tesouro Selic, os títulos... Não tô conseguindo ouvir mais. Congelou tua imagem e a gente não ouve, não consegue ouvir. Não consigo ouvir. De repente tira, bota no 4G para ver se a gente consegue te ouvir. Enquanto ele tá vendo lá essa questão da conexão dele, deixa eu só falar para vocês. Concentra a pergunta. Eu vi que Isabela fez uma pergunta aqui. Tem uma interrogação, uma caixinha de interrogação do lado do aviãozinho. Clica nessa interrogação e faz a pergunta. Concentra essa pergunta lá, porque fica mais fácil da gente visualizar aqui. E se você está aí ouvindo sobre reserva de emergência, você conhece alguém que precisa entender um pouco mais sobre, pega esse aviãozinho e manda para quem você, de fato, sabe que precisa ouvir, porque mesmo que ela não assista agora, ela vai assistir até amanhã, tá bom? Consegue me ouvir, Vinícius? Consigo sim. Acho que tá dando umas cortadas, né, às vezes. Já fiz a troca aqui, mas não sei se é alguma coisa do meu Ainda tá. celular ou da internet mesmo. Eu consigo te ouvir agora. Ah, sim. Pode. Voltando pro que eu estava comentando até, né?
Essa questão dos títulos públicos, por que que é importante eles serem usados como algum investimento conservador ou como reserva de emergência? Porque os títulos públicos nada mais é do que você estar emprestando dinheiro para o governo. Você está emprestando dinheiro para o governo federal. E o governo, ele é a instituição mais sólida que a gente tem hoje. Apesar das questões políticas, uma ou outra vez a Uhum. gente tem ali algum risco, mas o risco do governo quebrar e dar um risco, o risco de crédito, né, que a gente chama, que seria o calote nos investidores, é muito baixo. É muito baixo. É mais fácil para o Uhum. governo quebrar, todas as instituições antes dele devem ter quebrado. Então, todos os bancos, todas as Ah, questões de empresas que emitem títulos. Então, por ser um ativo de alta segurança, ele é utilizado como um dos ativos para reserva de emergência. Mais especificamente, de novo, o Tesouro Selic. Porque como ele acompanha a nossa taxa básica de juros, independente do que aconteça com a economia, se a taxa de juros subir ou se a taxa de juros cair, você está ali garantindo uma rentabilidade fixa, você não está perdendo dinheiro para a inflação. uhum. Perfeito. É, ainda em Tesouro Selic, porque tem outra pergunta aqui, mas eu vou fazer logo essa, que foi a que Isabela falou. O Tesouro Selic permite resgate sem perder nada. Sim, permite, porque o Tesouro Selic, ele não sofre do... Esse é outro ponto que ele é usado, né, como reserva de emergência, que ele não sofre de marcação a mercado, que a gente chama no mercado, né? O que é essa marcação a mercado? Hoje, no coronavírus, a gente está vendo isso. Os títulos do Tesouro Direto, a gente tem três tipos, basicamente. A gente tem o título atrelado à Selic, que é o Tesouro Selic. A gente tem os títulos pré-fixados, que são aqueles que vão render uma taxa fixa, por exemplo, 8% ao ano, 10% ao ano. Então você sabe que no final daquele ano você vai ter 10% de rentabilidade. Só que qual que é o risco desse título pré-fixado? Se a nossa taxa de juros hoje está, por exemplo, hoje a taxa de juros está 3,75%, a taxa Selic. Se hoje você compra um título pré-fixado que vai te pagar ali 5% ao ano e a nossa taxa de juros simplesmente sobe para 7% ao ano, o seu título pré-fixado perde valor. Uhum. Então, se você quiser se desfazer antes, você vai se desfazer dele com um leve prejuízo. Porque ele não vai valer mais todo o título pré-fixado, quando você compra, ele tem um preço ali embutido. Quando Uhum. você compra aquele título e você vai tentar revender, é como se eu tivesse assim uma coisa na mão que vai estar me rendendo 5% ao ano, a taxa, todo o mercado está negociando a taxa de juros de 7% e eu tento vender para os outros. Ninguém vai querer comprar esse título de mim. Então o Claro. que, que o mercado vai fazer? Ele vai me penalizar. Então eu vou ter que dar um desconto no preço do título para esse título valer a pena. Por isso que Uhum. ele não é utilizado como reserva de emergência. O outro título público que a gente tem são os títulos atrelados ao IPCA, que é atrelado à inflação. Então esses títulos eles vêm acompanhados da inflação, né? Eles são atrelados à inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. Então sempre a rentabilidade do título é IPCA mais 5%, IPCA mais 4%. Oi, oi, voltou? Consegue me Oi, ouvir? oi, voltou? Consigo sim. Eu mudei a rede aqui. Você tá falando de Aí, IPCA? isso, tá conseguindo me ouvir agora também? Sim. Eu estava falando do Tesouro IPCA, né? Do título atrelado ao IPCA. Então basicamente sempre a rentabilidade dele vai ser IPCA mais uma taxa. IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Por que esse título também não é um bom título para reserva de emergência? Porque ele tem uma parte dele que é pré-fixado. Ele não é totalmente ligado à inflação. Ele tem uma parte ali que é pré-fixado, 5%.
Então, se acontece alguma situação de crise, essa parte dele que é prefixada aumenta. E aí você tem um outro título também que fica desvalorizado. Por isso que o Exato. Tesouro Selic ele é o ideal para reserva de emergência. Por essa Uhum. facilidade de ser resgatado e por não sofrer dessa penalidade que é a marcação a mercado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu vou puxar, porque ela é bem pertinente. Qual o tamanho ideal do fundo de emergência? O tamanho ideal do fundo de emergência vai variar principalmente de acordo com a sua estabilidade de renda. Então, Perfeito. volta novamente na questão da profissão, principalmente se você for demitido. Por isso que tem que ter uma reserva de emergência. Uma pessoa que é funcionário público, que já tem ali certo o quanto que ela vai ganhar, que ela já tem mais, assim, a chance dela ficar desempregada é menor, essa pessoa tem uma necessidade de reserva de emergência menor. Então ela pode deixar ali guardado 6 meses, 8 meses do custo mensal dela de vida em uma aplicação conservadora. Então se a Uhum. pessoa tem como custo de vida 3 mil por mês, ela tem que deixar ali provisionado 6 vezes 3 mil, 18 mil. Porque Uhum. caso ela venha a ter algum problema, ela consegue sobreviver com aquele dinheiro durante aqueles 6 meses. E ela tem mais facilidade de retomar. Ela tem Perfeito. uma menor probabilidade de perder renda. Agora, se a pessoa é uma pessoa autônoma, como é o meu caso, que não tem uma renda certa, que a renda é mais imprevisível, essa Uhum. pessoa tem que ter uma reserva de emergência maior. Porque o Sim. futuro, a questão da renda dela é mais difícil de prever. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando para a XP, mas daqui a 5 anos vai que eu queira trabalhar como autônomo em outro emprego, com outro tipo de trabalho. Uhum. Então, a minha renda é bem imprevisível nesse sentido. Por isso que em momentos que eu vier ficar sem renda, eu tenho que ter um tempo maior. E aí a gente joga para 12 meses, 14 meses. Pelo menos um ano aí para quem é autônomo, informal, ou trabalha em algum tipo de emprego com um salário imprevisível. Tem gente até, né, Vinícius, que assim, a gente. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. De você, durante a sua carreira, você ter uma oportunidade muito boa no mercado, surge uma oportunidade muito boa, mas que você precisa perder para ganhá-la lá na frente. Se Sim, você não tem uma reserva de emergência que vai suprir essa perda de imediato, porque você sabe, vou dar um exemplo, eu ganho R$ 3.000. Eu tenho 3.000 reais é certo, não tem como eu perder isso, pelo menos assim, né? Eu tenho uma garantia. Mas eu tenho uma oportunidade para ganhar o dobro. Mas eu preciso passar aí pelo menos 2 meses plantando. Se eu sair daqui, eu vou ter que ir para outro lugar, eu vou passar 2 meses sem ganhar, ou pode ser mais, pode ser menos, mas a minha probabilidade de ganhar muito mais lá na frente é maior se eu for. E às vezes a gente perde uma oportunidade de algo muito bom, como esse, que assim é natural e essa é uma tendência de mercado, porque tem essa tendência muito da perda de CLT, da troca de CLT para essa parte meio de PJ. Os bons empregos vão ser bem remunerados, sendo PJ, a gente sabe que está tendo uma mudança nessas empresas. E isso causa uma insegurança muito grande quando você não tem uma reserva de emergência. Porque se você tem uma reserva que te garante pelo menos os teus custos fixos por alguns meses, você vai. Você vai, não, ali, se eu precisar, eu tenho de onde tirar no mesmo dia, no dia seguinte, não tem problema. Né? Então, assim, é muito pertinente esse tema. Não só, principalmente para quem é empresa, a gente vai trazer, como a gente conversou, outros temas para quem é, né, empreendedor, para quem tem empresa, até sobre fluxo de caixa, como você deixar ele rendendo ali, enfim. Mas, de fato, essa história da reserva de emergência eu acho assim, fantástica. Eu, particularmente, tenho me aprofundado mais devido a tudo isso que está passando.
E cada vez que eu estudo sobre educação financeira, eu me apaixono mais, porque eu fico pensando como isso não é ensinado no ensino fundamental, né? Porque Sim, tanta gente está passando por desesperos, por momentos assim tão difíceis, por não ter essa educação. É uma educação financeira básica. A gente gasta com tanta coisa fútil, né? Se você pensar, poxa, eu vou tirar X por mês, um valor simbólico que você gasta com comida, com estacionamento, com coisas assim, tão que você não faz conta, na verdade. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, né, a gente vê o quanto é importante. Eu acho que tenho certeza que o brasileiro ele está sentindo na pele. E por isso essa live sobre esse assunto, porque de fato é algo que a gente precisa se conscientizar. Essa é a realidade. Aí, a Isabela isso. está falando verdade. É o maior problema nesse momento de muitas pessoas, Dani falando. Pode falar. E assim, principalmente nessa questão do coronavírus, né? Ah, a crise, ninguém sabia que essa crise ia acontecer. Mas outras crises já vieram antes e outras crises vão vir também. Então a gente teve aí, na época também do impeachment da Dilma, antes teve a questão da crise de 2008, que afetou principalmente os Estados Unidos, mas também afetou aqui. Então Uhum. é sempre bom você estar preparado antes da questão acontecer, porque senão, igual chega nesse momento, a pessoa não vai ter nem de onde tirar para constituir a reserva, né? Sim, eu, inclusive, fiz uma estratégia até para os meus filhos. A educação não está no ensino fundamental, mas a gente pode, né? Incentivar os nossos filhos a entender o que é uma reserva de emergência, a separar, né, um pouquinho aqui do que isso aqui é mesada, mas precisa de uma reserva de emergência para alguma coisa, eu posso não estar aqui, sei lá. Então, assim, é até uma forma de brincar um pouco e você testar o seu filho, né, numa situação dessa, a mentalidade dele, porque ele vai crescer entendendo que ele precisa ter uma reserva para alguma oportunidade, alguma coisa que ele queira adquirir mais na frente, ou até mesmo uma emergência. Então, começa de pouco, de pequeno, de pouca idade, né? Não precisa passar pelo que o Brasil está passando agora, o brasileiro está passando agora, e você pega de surpresa realmente. Então, eu acho que isso Sim. é fantástico. E a gente E a gente está trazendo. falando. Isso, e Pode a gente falar. está falando aqui sobre investimentos, mas antes de a pessoa se tornar um investidor, é importante que ela se transforme num poupador, né? É importante que ela crie, antes de tudo, o hábito de sempre estar ali reservando um dinheiro, porque senão não adianta ela abrir conta na corretora, estudar sobre investimentos, sobre CDB, fundo, se ela não tem ali um costume de todo mês estar economizando. Perfeito. Fala para mim, qual que é a diferença de reserva de emergência para reserva de liquidez? É mais a questão da nomenclatura, mas sim, a reserva de emergência ela é voltada para, pelo próprio nome, situações emergenciais. Então, perda de emprego, algum problema sério que tem que desembolsar um dinheiro extra. A reserva de oportunidade, ela geralmente é utilizada para quem investe em ações. É um dinheiro onde você deixa para em alguma aplicação bem conservadora também, tipo Tesouro Selic, algo que tenha bastante liquidez, só que o intuito dela não é você resgatar o dinheiro para você se salvar ali em determinado momento. É você utilizar para fazer boas compras no mercado acionário ou boas compras em outros títulos. Então, por exemplo, a gente está passando agora pela crise do coronavírus, muitas empresas da Bolsa de Valores perderam 50% de valor, de preço. Então, o Uhum. Banco do Brasil mesmo saiu de 48, de 50 reais para algo em torno de 25 reais. Aí nesses momentos é que o investidor em ações ele retira essa reserva de oportunidade que ele tem para comprar boas empresas a preços pequenos. Com certeza. Mas é Aqui é o importante, momento de comprar e não de vender. é, Você vende, sim, compra na baixa e vende na alta. questão de estar sempre fazendo boas compras, né? Então você tem essa crise aconteceu realmente, alguns setores da bolsa foram afetados, mas outros menos. Só que o mercado ele não é totalmente racional. Então, teve empresas que sofreram uma punição muito grande assim, na questão de preço. E aí, quem estuda a empresa, quem conhece, sabe que ela não vale aquilo que está sendo negociado ali na corretora. Ela vale bem mais. Então, essa pessoa já tira o dinheiro e compra aquelas ações que ela acredita que tem um potencial de valorização mais alto.
é mais até uma sacada, né? Assim, Uhum. você investir, se vai começar a investir em bolsa, por exemplo, você investir em algo que você entende, o nicho que você entende. Porque se você entende daquele nicho, você sabe se aquilo vale aquilo ou não. Né? Então você sabe Sim, se vai sim. estar em alta ou não, se está bem ou não. Então é um risco menor para quem está investindo, né? Se você conhece do setor que você tá indo. Não adianta você ir para petróleo sendo que você não entende nada de petróleo. O risco de você levar o fumo é maior. Faz É, sentido. exatamente. Exatamente. É bom sempre ser. Hoje em dia existem casas de análise para ações. A gente não vai, eu não vou falar muito sobre a questão das ações para não, até a gente não se delongar muito, mas para quem quiser, hoje em dia tem casas de análise que trabalham com recomendações de ações que facilitam essa questão da análise da empresa, né? Para você conhecer o setor, saber qual que é o preço bom de compra, qual que é o preço bom de venda. Isso já auxilia quem tá iniciando nesse mercado. Perfeito. Voltando para aquela questão das aplicações conservadoras, né, as aplicações que podem ser usadas como reserva de emergência. Primeiro Sim. que eu falei foi o Tesouro Direto, né, os títulos públicos, que você está emprestando dinheiro para o governo, que é a instituição mais segura que a gente tem para emprestar. O segundo que a gente tem são os CDBs de liquidez diária. CDB nada mais é do que é um título de dívida, também muito semelhante ao título de dívida que o governo emite, os títulos públicos, só que ele é um título bancário. Como que o banco capta dinheiro? Ele capta dinheiro através de CDB. Então, quando Sim. você compra um CDB, você nada mais é do que você está emprestando dinheiro para o banco está pegando aquele dinheiro e ele está emprestando para um terceiro investidor e cobrando dele um juros um pouco mais alto. É assim que o banco ganha dinheiro, né? E Uhum. qual que é a vantagem do... Tem que ser um CDB tem CDBs de vários prazos, né, de vencimento. Tem CDB que vence em 2025, outros 2030, tem um prazo de carência. Só que nesse caso, o CDB de liquidez diária, ele é um título que ele rende um pouco menos, só que ele vai ter a mesma vantagem ali da liquidez do Tesouro Selic, né? Você Uhum. pediu o resgate ali num dia, no outro você já tem o dinheiro na conta. E ele vai render sempre algo próximo de 100% da taxa Selic. Uhum. E se você for resgatar ele, tem perda ou não tem perda igual o da taxa do Tesouro Selic? Os CDBs de liquidez diária, geralmente não, porque eles têm aquele acompanhamento, novamente, eles têm aquele acompanhamento da taxa do CDI, na verdade, né? Eles acompanham a taxa CDI, 100% CDI, 105% CDI. O CDI ele é uma taxa que acompanha a taxa Selic. Então, Então, quando a gente fala que o investimento... Ah, você comprou um CDB que rendeu 100% do CDI. 100% do CDI é basicamente a taxa Selic, que é os 3,7% ao ano. É como se eu estivesse falando de 100% de 3,7%. 100% de 3,7% é o quê? 3,7% ao ano. uhum. Então a Aí, primeira. Pode falar. aí, qual que são as vantagens também do CDB, né, das emissões bancárias? O CDB ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até um limite de R$ 250 mil. Então, para você que vai constituir uma reserva aí de emergência de 60 mil, de 70 mil, por mais que aconteça algum. Aí tá. Voltou? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Travou, mas Ah, a por gente mais que aconteça. Ah, sim. Por mais que aconteça alguma emergência, alguma situação grave com o banco, e ele venha a quebrar por algum caso assim extremo, você tem o fundo garantidor de crédito que te garante até 250 mil do patrimônio. então não tem risco, né? Ouviu? É, o risco principal é o risco de crédito, só que mesmo que o banco quebrasse, o FGC iria lá e iria suportar essa perda, Garantia. Perfeito. essa garantia. Então, revisa aí para quem está nos ouvindo as três possibilidades. Tesouro Selic. Tá ouvindo? Ouviu? Tesouro Selic,
Tô ouvindo, tô ouvindo. Isso. Tesouro Selic. Segundo, CDBs de liquidez diária. Você também tem essa facilidade de resgate. E 3. o terceiro e último são os fundos de renda fixa simples. Os fundos geralmente chamados de fundo DI, né? Certo? Adriana, ela colocou aqui que tem vontade de aprender a investir, né? Então, para a gente entender aqui, eu vou colocar, quando a gente terminar a live, lá no Stories, o arrasta aqui para o seu WhatsApp. E essas pessoas que têm interesse em entender um pouco mais sobre fazer o fundo de emergência, sobre ou que quer aprender a investir, ou que quer, enfim, entender um pouco das possibilidades que pode. Então, a gente faz o arrasta aqui. Vocês que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir, porque vai ficar até amanhã. E essa live também vai para o YouTube, vai subir no YouTube. Então, outras pessoas vão ver e a gente vai colocar no YouTube, a gente vai colocar o contato de Vinícius. Então, vocês fiquem à vontade. É um parceiro, a gente vai trazer ele e a algumas outras pessoas da LHX também para vir aqui falar sobre outros assuntos de educação financeira. E aí, assim, o que eu posso dizer é que, de fato, se estimulem a isso, né? Porque gastar, a gente gasta e gasta muito. Então, é algo que é para a vida. Né? Quantas pessoas eu conheço que não tem nem noção que existia isso, nem que a possibilidade que tinha isso. E a gente, às vezes, faz um investimento em coisas tão supérfluas e que agora, né, nesse momento, ele não vira dinheiro, não tem liquidez. Então, a gente estourou o nosso tempo, Vinícius, mas para finalizar, você pode deixar alguma mensagem para a gente, alguma dica, alguma coisa que a gente possa refletir mesmo, né? Passar esses dias aí para absorver um pouco sobre esse tema, que é um tema muito novo para todo mundo que está aqui. Eu sei que, assim, assusta um pouco para quem não sabe nem para onde vai, mas é uma questão de, assim, você quando nasce, você não nasce sabendo de tudo, né? É uma questão de necessidade, você começa a aprender e ir atrás de informação, e aí daqui a pouco isso fica algo muito natural, um assunto que você daqui a pouco está discutindo e até incentivando outras pessoas. Dá uma mensagem aí final pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter participado dessa live. Realmente estou começando a pegar o jeito dessa questão de fazer lives, estar ali interagindo com o público virtualmente, né? E, assim, pessoal, quem até hoje não tem o hábito de investir, quem ainda está pensando se vai começar, a dica que eu dou é que comece o quanto antes. Quanto antes você começar a construir seu patrimônio, mais cedo você vai ter sua aposentadoria e mais tranquilidade você vai ter lá na frente. Tá bom? Então, quem quiser me procurar aí, né? Você vai deixar os meus contatos aí, né, Monique? Com o pessoal. Sim. E muito obrigado a todos. É o que os especialistas falam, né? O maior arrependimento do investidor começa tarde é não ter começado cedo. Sim. Essa é a realidade. Eu tenho esse arrependimento, não posso. Comum, natural. Então, Vinícius, um beijo, obrigada. Obrigada por todo o conhecimento que você passou aqui. Tenho certeza que vamos colher bons frutos para que essa geração aí, vem da próxima crise, uma próxima crise que vier, esteja muito mais forte. Obrigada, viu? Vai com Obrigado, Deus. Monique. Nos Até chamamos. mais. Até. Vamos chamar agora a próxima convidada. É uma pessoa que eu amo de paixão, uma mulher com uma história aí bacana, de sucesso. Muito bom estar aqui com vocês, né? Saber que há pessoas que quer avançar um degrau a mais. Eu sei que é um assunto que assusta um pouco, mas quanto mais a gente trouxer educação financeira para vocês, isso vai começar a ser algo mais confortável, a ser algo mais comum
até da gente ouvir e entender os termos. Então, conte comigo, conte com a Xbuild para a gente trazer a educação financeira para vocês também, né? Não é só vender, não é só comercial. Aqui a gente tem responsabilidade social de crescimento também. Então, vamos lá, meu amor, tá aqui, Valéria, vou chamar você agora. Já tá mandando um monte de coraçãozinho aqui. Deixa eu puxar ela. Vou mudar o tema. Deixa só ela subir, que agora eu não consigo mudar o tema. Deixa eu só tirar ele. Coisa Oi! Boa eu... noite! Tudo bom? Tudo maravilhoso. Deixa eu só botar aqui, bate-papo. Deixa eu ajustar aqui. Opa! Diz seu sobrenome, que agora eu esqueci. Valéria Leal. Leal. É. Lembrei. Vamos aqui, fixar o tema para o pessoal que entrar aí saber o que é, quem é. Então, gostou do papo, Valéria? Gostei. Confesso que não é minha... Eu ainda não estou nesse nível, não, sabe? Mas eu sei que é necessário. Eu estava aqui ouvindo e eu, meu Deus, é igual aquele assunto, aquela matéria na escola que a gente acha um pouco chatinha, mas é necessário, né? Na verdade. Então, isso aí, eu sei que é necessário, mas ainda preciso melhorar muito, preciso começar a agir nessa área. Na verdade, quando a gente tem alguém, né, uma empresa como a LHX, a XP, são empresas sérias, empresas grandes, então você tem uma certa confiança, né, na hora de você dizer assim, olha, você não precisa entender tanto para ter confiança. Você vai dizer, olha, eu preciso, meu custo fixo é X, eu preciso de uma reserva que pague esses custos e por 6 meses, o que é que você indica? Então, ele vai direcionar e aí começa a vir os termos mais comuns, começa a ficar mais comum na nossa vida, mas é uma coisa que eu aconselho todo mundo está integrado. Pois Né? é, tem que ser, vai né? trazer para vocês mais conteúdo desse nível, que é chato, Muito mas bom. é necessário. É muito bom, é necessário, né? Meu amor, bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite. Sei que é desafiador para todo mundo, né? Sim. Mas é algo que, assim, quando a gente passa, que é muito bom se conectar com pessoas que a gente tem uma afinidade. E, assim, eu escolhi realmente as pessoas do clube porque são pessoas que eu tenho uma história, que eu tenho uma afinidade, que eu sei que vai poder disseminar energia positiva aí para todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, de você, para em seguida a gente seguir aqui o nosso roteiro. Então, né? Meu nome é Valéria Leal, para quem não me conhece, né? Sou proprietária do Salão Valéria Cabeleireiros, onde trabalho junto com meu marido, né? A gente tem uma barbearia, Dom Luiz, dentro da estrutura do salão também. A barbearia é mais novinha, né? Eu acredito que tem aí em torno de uns 6 anos. Já tenho salão, trabalho no salão já há 11 anos, no meu, no caso, né? Já sou profissional há 21 anos e trabalho como empresária, né? Proprietária há 11 anos, né? Então já é uma carreira aí já bem longa, né? Comecei muito nova, comecei a trabalhar realmente aos 16 anos, né? Profissionalmente, porque geralmente o cabeleireiro começa ali fazendo as experiências, né? E eu lembro que as minhas vizinhas compravam as caixas de tintas e me chamavam para aplicar. Então, eu fazia isso no meu, nas vizinhas, nas minhas irmãs. E assim veio o incentivo, né? Porque você não entra para a área, faz um curso cabeleireiro e tal. E aí, aos 16 anos, fiz meu primeiro curso de 2 anos e já saí para trabalhar mesmo como profissional da área, né? Sempre gostei, nunca tive medo, sempre enfrentei. E estou aqui até hoje, né? Nos desafios do dia a dia. E com baita salão e uma baita referência, né? Então, assim, parabéns, porque obrigada. A gente sabe que 21 anos não são 21 dias. Eu imagino que numa carreira de 21 anos, muitos desafios vieram. Eu tive até uma conexão hoje com a minha equipe e foi muito bom
porque eu falei até isso para elas recentemente. A gente passou uma fase assim bem turbulenta na empresa e foi bem desafiador para todo mundo. E quando a gente passa, a gente entende que a gente fica mais forte, todo mundo fica Sim, com valores, né, maiores, mais fortalecidos, mais unidos. E a gente falou sobre isso, e é isso também que eu quero trazer, porque eu imagino que você já passou por grandes desafios. E queria que você compartilhasse aqui, assim, numa carreira de 21 anos, qual foi um desafio assim que marcou você, mas que não lhe paralisou, que fez assim, é um desafio grande, mas isso eu vou avançar, né? Qual foi o meu desafio e o que é que fez você ultrapassar aquilo? Porque o momento que a gente está vivendo, a gente sabe que paralisa muita gente, mas a energia, algo que faz você avançar, é algo que termina sendo incomum entre as pessoas. Então fala pra gente, Valéria, qual foi o desafio e o que é que fez você avançar para que a gente possa se sim. inspirar também? Na realidade, assim, quando eu trabalhava em outros salões, antes de colocar o meu próprio salão, eu era muito nova, né? Então, eu era uma jovem independente, né? Trabalhava muito, porém eu não tinha preocupações, porque eu era solteira, não tinha filhos. Então, até Uhum. então, eu fazia pelo trabalho, pelo amor da profissão mesmo, e era remunerada por isso, né? Trabalhava muito. Naquela época a gente trabalhava muito, né? Hoje a gente trabalha bem menos. Então, o maior desafio, no meu caso, é com relação a filhos, né? Porque é uma profissão que você está ali 24 horas praticamente e você lidar com organização de tempo, né? O dia a dia, cliente, salão, funcionário e filhos, né? Tem a questão dos filhos também. Então, eu Uhum. acredito que o maior desafio era ter o cuidado deles também, enquanto cuidava do salão, né? Ser mãe, ser também esposa, ser dona de casa. Então a gente optou, eu e meu esposo, por trabalhar, né? E morar no mesmo ambiente, Uhum. separado, né? Assim, mas no mesmo endereço, Uhum. para que a gente pudesse ali também dar acesso, cuidar dos filhos, né? Então, um dos desafios maiores era esse, porque muitas vezes a gente não tinha com quem deixar, não tinha babá, né? Quando o meu primeiro filho nasceu, eu trabalhava aqui no salão da cidade, então eu deixava o dia todo com minha sogra, só via à noite. E aí, quando o meu segundo e terceiro nasceu, que eu tenho 3 filhos, né? O mais velho tem 11 anos e o mais novo tem 4, tem a menina de 8. Então, a gente já trabalhava e morava no mesmo ambiente. Então, quando acontecia da babá faltar, a gente deixava lá dentro do berço e cortava um cabelo, voltava lá, olhava, cortava, fazia outra coisa. Voltava e dava comida. E a gente ia revezando e muito tempo foi assim, porque nem sempre dava certo, as babás, às vezes dava certo, aí por um motivo ou outro elas saíam. Então, o meu maior desafio foi essa questão também, né? Mas o que fez você, apesar do desafio, fez você encarar? Não, tenho esse desafio, mas eu vou continuar, é algo que eu quero, né? Então, assim, o que é que fez você persistir, apesar de toda essa dificuldade, de todo esse desafio que você encarou? Assim, o propósito, né? De saber que aquilo era para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Meu marido também entrou na área, que ele não era da área, entrou Uhum. através de mim. Então, assim, a gente entende que esse é o nosso negócio, é a nossa missão, né? Embelezar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem, importantes. Então, e esse é o futuro também para os nossos filhos, né? Caso eles queiram dar continuidade, a gente apoia e ao mesmo tempo a gente deixa livre, mas sempre mostrando para eles no dia a dia. Muitas vezes eles estão na recepção do salão, eles veem como a gente lida com o cliente e tudo mais, eles têm bastante consciência com relação a isso. Então, o que não nos faz parar, né, é essa questão, é o nosso meio de vida, né? Nós dois, assim, a gente trabalha única e exclusivamente em salão de beleza. Então, ele na barbearia e eu no salão. Então, é o nosso meio de vida, é de onde sai a escola dos meninos, é de onde sai plano de saúde, é onde sai tudo, né? Então, tem que ver também por essa questão e o propósito também, que é embelezar as mulheres aí, os homens, fazer com que eles se sintam bem aqui no nosso salão, né? Perfeito. A gente está passando por um desafio, né? Que a gente sabe em todo lugar, é mundial.
E como é que você está conseguindo passar por isso? Se você está se conectando, buscando se conectar com o cliente, como está essa questão da cabeça, prevenção da mente mesmo, para você, né, de repente não ficar preocupada, enfim. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Assim, eu sou muito tranquila, né? Assim, em muitas áreas da minha vida. Então, eu não sou uma pessoa que me aperreio fácil. Mas eu acho que o segredo é você ter fé, né? Autoconfiança, controle emocional e acreditar que vai passar, né? Que é um momento que nós estamos enfrentando. Algumas pessoas estão tendo bem mais dificuldade, mas graças a Deus a gente está com saúde, né? A gente está se conectando com os nossos clientes. O salão encontra-se fechado, mas sempre tem aquela cliente mais próxima que a gente dá um jeitinho, atende de porta fechada, né? Sempre acontece, né? Não tem jeito. Mas a gente faz mais para não deixar na mão, digamos assim. Mas o salão continua fechado e a gente com fé que isso vai passar, né? E que vamos aí retomar e voltar com tudo, buscar ter mais criatividade, se preparar, fazer cursos, né? Como a gente vem fazendo, aí muita gente vem fazendo alguns cursos online, se preparando, se capacitando para enfrentar esse novo mercado que vai vir, né? Porque depois de uma quarentena as coisas não vão ser mais, com certeza, do mesmo jeito, né? Sim. De primeira mão, eu já lhe faço um convite dia 13 de maio para você colocar na sua agenda às 16 horas. Estou avisando de primeira mão, porque eu não conheço ninguém. Divulguei para minha equipe hoje. Eu vou estar lançando um workshop 100% gratuito e online na plataforma do YouTube. E esse workshop ele vai estar trazendo uma forma de inovar, né? Criações, a forma de na verdade é a diferença entre você ser uma marca e você ser uma empresa. São coisas diferentes. Sim. E o cliente hoje, quando ele voltar de tudo isso, ele vai esperar de vocês encontrar uma marca e não uma empresa. É verdade. Porque é um posicionamento diferente. A marca, ela não negocia valores, né? A marca, ela entrega experiência, ela não vende produto nem serviço. É muito mais emocional, né, do que o próprio serviço. Tá ligado a propósito. Sim. Você falou. Sim. Então, assim, é mais uma forma de contribuir. O circuito de lives vai acabar amanhã, mas eu tenho dormido de manhã, passo madrugada montando esse workshop, porque me conectando com gigantes, pego conceitos e um pouco de tudo que eu acredito e destrincho dentro do nosso mercado. Eu vou entregar para vocês com muito amor. Que bom. Porque eu acho que a gente está aqui para se ajudar. Com certeza. Coloque na sua agenda, todo mundo que está aqui. Já também, vai estar, com certeza. Eu quero convidar, porque eu tenho certeza que vai ser assim um divisor de águas para quem já é criativo, para quem já está se planejando estrategicamente, ótimo, vai ajudar. Mas tem muita gente ainda perdida, não sabe como começar, para onde ir, como fazer. E isso vai dar um norte também, um bom norte. Então, é a minha parcela de contribuição aí, com certeza. Muito bom. Mais uma. E aprendizado, Valéria, sobre tudo isso que está sendo vivido, né? Sei que muita gente está internalizando muita coisa, né? Tentando se autoanalisar, encontrando várias... eu mesma me deparei com várias realidades dentro da minha casa que, assim, agradeci tanto, meu Deus, já, né? De você... Nossa, isso tinha isso, não tinha isso, estava assim, estava assado. E são muitos aprendizados que vêm com tudo isso. Então, fala pra gente um aprendizado que você está tendo, que teve, com tudo isso que a gente está vivendo. Na realidade, assim, é mais para a questão da gente pensar, né? Que tudo se renova, que mesmo as coisas ruins têm o lado bom, porque tira a gente da zona de conforto, né? Faz com que a gente vá em busca de algo que dê continuidade. Porque se você não for, você vai ficar esquecida, as coisas, né, vão ali morrer, digamos assim. O seu trabalho, a sua profissão. Tem pessoas com muitos anos aí de profissão que não são mais lembradas, porque não acompanharam, né? Então, mesmo esse momento difícil que a gente está passando, faz com que a gente repense em muitas coisas, a gente se conecte mais com Deus, né? Que exercite mais a nossa fé, a autoconfiança. E busque, né, se inovar, que o mundo dá voltas, né? Hoje em dia tem pessoas que
há 2 meses atrás, digamos, estava no topo e agora, depois dessa crise, não está mais, né? Porque são os segmentos também que são mais afetados, como os cantores, né? Como festas e tudo mais. Então, o que eu aprendo é isso, que a gente tem que estar buscando, né? O renovo, a transformação, a evolução, né? Então, é isso. Maravilha. Para a gente finalizar, temos aí alguns minutinhos ainda. Nos deixe uma semente de ouro, algum ensinamento, alguma dica, alguma coisa que a gente possa levar além, né, do aprendizado que você compartilhou com a gente, que a gente possa levar para si, né, internalizar, ver se faz sentido e a partir de hoje a gente já colocar em prática um ensinamento que você pode deixar aqui para a gente, uma semente de ouro aí. Não, eu acho que a fé mesmo, a fé ela é capaz de muitas coisas, né? Então, é ter fé em Deus, ter fé em si, né? Acreditar que tudo vai passar, que tudo vai dar certo e praticar bons pensamentos, né? Pensamentos positivos geram ações positivas, né? Então, é isso. Perfeito. É isso, o Braille tá aí, ó, o maridão. Tá Braille, Braille pai. Em maio vamos fazer uma live aqui para barbeiro, hein? Vamos embora, se conectar com os homens. Pois é, também. Né? Valéria, meu amor, muito obrigada. Obrigada a você, gatona. Gratidão. Né? Espero Obrigada que também. passe muito rápido, porque a gente tá morrendo de saudade de ir pra rua, de abraçar. Né? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui, que compartilhou todo esse momento, né? A gente vem num circuito aí diário e tem sido muito bom, né? Se conectar com todos vocês. Amanhã é o último dia. Amanhã a gente vai estar falando sobre estratégias, né, de vendas focada nesse momento com uma pessoa que é ex-BBB, Mayara Mota, é uma pessoa de energia assim, surreal. Ela tem uma empresa de marketing estratégico e ela vai falar exatamente sobre isso. Então, eu convido você e todo mundo que está aqui para amanhã. Pode deixar. Esse é um momento de se alimentar dessas coisas. E ela tem muita experiência, porque ela faz marketing estratégico para alguns salões em São Paulo. Não sei se faz em outros estados. Em São Paulo, eu sei que faz, porque eu tenho algumas amigas que faz marketing estratégico com ela. Então, vale muito a pena a gente assistir isso. Mesmo que não consiga, amanhã vai ser 7h40 da noite. Se não conseguir assistir ao vivo, mas assiste depois. Tá bom? Ó, aí já tá aí, ó, vamos sim. Vamos sim, com certeza. Gustavo, vou estar aqui. Meu amor. Tchau, gatona. Obrigada, até viu? Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, obrigada. Tchau. Vamos para mais uma. Delícia, hein?